Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Peça a sua oração aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos a Deus antes uma graça para a nossa vida. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje nós andaremos com a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 2, versículo de 7 ao 14. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz, em particular, aos líderes da igreja, para não acontecer, estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada a Tiago, Cefas e João, consideradas as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal da nossa comunicação recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nós recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava a refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estava procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todo: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como pode obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 116, 117. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gente. Povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinava os seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, o evangelista Lucas nos traz para a nossa meditação o Pai Nosso. Essa oração é escrita por Jesus.
para eu e você falarmos com Jesus, nós temos que estar praticando verdadeiramente os ensinamentos contidos na oração do Pai Nosso. O Diaco, como é que começou isso? Olha só, tudo começou quando um discípulo pede: Jesus, ensina-nos a rezar. Olha só. Então rezar é bom. Rezar é necessário, porque alivia a alma. Mas tem muita gente que não gosta de rezar. Não está sendo boa a oração que ele faz todos os dias. Então assim, para eu me entender o valor da oração, para eu entender a importância de estar sempre ligado à palavra de Deus, eu preciso gostar daquilo que eu faço, não é verdade? Se eu não gostar daquilo que eu faço, fica difícil esse contato com Deus. Então eu tenho que pedir a Deus todos os dias: Senhor, purifica minha mente e meu coração deste mundo que eu estou tão preso, para entrar em contato contigo. Então, essa liturgia nos ajuda a pedir a Deus que Ele nos ensine a entrar em contato com o Pai que está no céu, pelas orientações que Ele coloca cada frase do Pai Nosso. Quando eu rezo bem, eu me reconcilio com Deus, mas também me reconcilio necessariamente com os meus irmãos. Eu preciso tentar parar de viver agarrado em mim mesmo, no meu pecado, para me aproximar do meu irmão, que está bem próximo a mim. Os líderes da igreja de Jerusalém, eles reconhecem hoje, no livro de Gálatas, no capítulo 2, a legitimidade de Paulo, o chamado de Paulo. E eles vão até ele e dizem assim: olha só, a gente quer que você administre os recursos financeiros para dar alimento, mais alimento para quem está com fome. Quem está com fome, está com fome da palavra de Deus, está com fome também do Evangelho. Então, eu preciso manter essa unidade da igreja entre judeus e gentios. Onde aqui eram esses povos que ele relaciona no Evangelho? Os pobres eram o povo da Judéia, o povo que estava próximo ali de Jerusalém. E Paulo ele se esforça na assistência social. Então, por isso ele coletava fundos para ajudar os pobres. Porque a obra missionária inclui, com certeza, o serviço social. Porque a fé que atua com amor e essa pregação com o Filho de Deus para com os famintos é que nos faz cada vez mais próximo ao Criador. Porque recebemos de graça e de graça vamos dar. Veja Jesus, ele alimentava uma multidão. E qual a finalidade dele alimentar? Para dar a oportunidade de você ouvir a pregação, o Evangelho. É por isso que o Salmo 116 vai dizer: vire por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pregai. Quem crê será salvo. Esse Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele nos faz entender que eu e você nós devemos rezar como rezava Jesus. Fazer esse exercício todos os dias. E o Pai Nosso ele tem alguns pilares que devem ser rezados. Ou seja, ele tem princípios que cada linha traz para nós. É uma estrutura belíssima que me dá um norte, um itinerário. E a gente reza o Pai Nosso porque ele diz tudo que eu queria ouvir. E a partir dessa oração, linha por linha,
eu faço também a minha oração pessoal. Ô diabo, entendi não. Pois é. Naquela época era costume dos mestres rabinos ensinar o povo a rezar. Porque às vezes a gente pede tantas coisas, né, a Deus. Como é que a gente pede a Deus? Como é que pede para ter paciência? Como é que pede para ser salvo? Como é que pede para conseguir alguma coisa? Tudo tem uma fórmula. Jesus ele nos ensina como conversar com o Pai, com Deus. E a cada linha que eu rezo desse Pai Nosso, a gente pode rezar uma meia hora. Tem dia que eu passo aqui uns 30 minutos rezando só na primeira linha do Pai Nosso. Porque eu sinto vontade, sinto a minha percepção de que está muito próximo a Deus. Porque eu faço sempre como ele diz. Por exemplo, ele diz assim, quando for rezar, diga assim, Pai Nosso que estás no céu. Olha só. Dizer ao Pai que está no céu. Santo é teu nome. Venha o teu reino. Pronto, ainda está a oração hoje de manhã. Aqui é uma oração de louvor e entrega a intercessão de Deus. Mas o Senhor diz assim, Senhor, que teu nome seja glorificado na minha vida, através da minha pregação, que todos que vão escutar essa liturgia, eles possam escutar com o coração e com a alma e receber a cura do espírito, do corpo também. Eu peço também assim, venha a nós do teu reino, venha a nós do reino da minha família, o reino do nosso país, o reino do nosso estado, o reino do nosso coração. Esse reino que eu peço a Deus, cuidar do Pai Nosso. E às vezes eu passo só uma linha rezando, uma meia hora na minha oração diária. Nós também dizemos a Deus também, dai-nos, Senhor, o pão nosso, cada dia, né? O pão material, o pão da vida, o pão da palavra que me orienta. Eu peço também. E quando chega na hora de perdoar os nossos pecados, é que está difícil, né? Mas eu digo assim, Senhor, Jesus, ajuda-me a perdoar. Perdoar os meus pecados, as minhas omissões, os meus erros. Perdoar quem me ofende e quem não me ofende também. Quem erra comigo, eu quero pedir perdão também. Eu fico rezando a Deus. E Jesus termina dizendo que não nos deixeis cair em tentação. O diabo, quem fica aí, cara? Cada um de nós tem nossas tentações que só nós sabemos. E muito dificilmente falamos para outra pessoa. Então assim, se esforce para não ser uma nuvem negra na sua comunidade, nem na sua casa, nem no seu trabalho. As tentações todo mundo tem, carrega nas suas mentes, no seu coração, mas não pode sair desse estágio. Tem que ficar na mente, tem que ficar no coração. Então, peçamos a Deus a graça de todas as linhas do Pai Nosso. Eu e você possamos fazer dessa oração o nosso sentido, o sentido da nossa vida. Pedir, Senhor, me ensina a rezar da forma que tu ensinaste aos teus discípulos e que eu entenda cada dia da minha oração, a tua vontade, o teu querer sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que eu peço oração todos os dias. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.